Atenção, galera, todos conectados? Mais uma live com Magno Brasil e companhia. E hoje o tema será gibis. Solta o som, Aline! Do planeta Facebook. Boa noite, pessoal! Joia, estamos aqui direto da Escola de Arte de São Paulo com mais uma live. Eu, Magno Brasil, professor Desenho, com minha assistente musa, Aline. Olá! E nossa outra assistente musa, Poliana, que é responsável pela transmissão. Olá, gente! Bem, pessoal, hoje abrimos a nossa live, como sempre, com música, né? Nós aqui amamos arte, amamos música. E abrimos com a banda Gênesis. Pessoal, Gênesis, uma das maiores bandas da história do rock. E, nesse caso, é o Gênesis com o vocal do Phil Collins. Gênesis teve dois grandes líderes. Primeiro, Peter Gabriel, se tornou um músico solo incrível e foi responsável pela primeira fase da banda Gênesis, que foi a fase progressiva. Depois ele sai e entra Phil Collins, que era baterista. Num dos raros casos onde um baterista assume o vocal e a liderança de uma banda, que geralmente é o guitarrista e tudo mais, né? E o Phil Collins deu assim um perfil mais pop pro Gênesis, que ficou fantástico. Eu gosto das duas fases, mas pra mim a que mais me atrai realmente é a fase do corte, os momentos que eu passei desenhando, quando era mais adolescente e tudo mais. Tá bom? Bom, vamos ver aqui então. Vamos ver aqui uma foto dos dois grandes músicos do Gênesis, o Peter Gabriel e o Phil Collins. Ambos músicos incríveis e deram um perfil para essa banda que realmente é fantástica, né? Gênesis é incrível. E lógico, vamos ver aí uma foto clássica da banda. Olha aí a foto clássica. Nós temos aqui o Peter Gabriel e o Phil Collins na era de ouro do Gênesis, né? Década de 70. Do Gênesis, primeira fase, né? Depois entra o Phil Collins, fase pop, que é esse som aí. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa live de hoje. Antes de mais nada, a Aline vai ler, como sempre, né, as mensagens que nós recebemos, porque assim, enquanto a gente está transmitindo a live, a gente recebe várias mensagens e nós não conseguimos responder a todo mundo em tempo real, mas eu sempre falo, depois que a live termina, a gente lê mensagem por mensagem, procuramos responder na própria linha do tempo do Facebook e também do YouTube, porque a nossa live, depois que ela é transmitida, a gente edita e coloca toda segunda-feira de manhã no nosso canal do YouTube. Vocês estão convidados a conhecer também o nosso canal editorial e tudo mais, tá? Então a gente seleciona algumas mensagens para comentar aqui. Então a Aline vai ler as mensagens do Facebook e do nosso canal do YouTube. Tá. Edson Marçal. Tenho uma ideia de história para gibi, mas não tenho ideia de como elaborar. Pode me ajudar? Ó, Edson, que legal, né? Hoje o assunto vai ser justamente gibi. Nós vamos falar sobre gibi, né? Esse assunto incrível, maravilhoso. Mas assim, se você quer aprender a técnica de criação de uma HQ, de uma história em quadrinhos, faça o nosso curso. Nós somos escola. A nossa escola é muito tradicional, estamos há vários anos já no mercado, formamos grandes profissionais aqui que trabalham na área de ilustração. Né? Nós temos profissionais do Maurício de Souza, profissionais trabalhando fora do Brasil, nos Estados Unidos inclusive. Entra nos dois sites nossos para escolas presenciais, é o escolasvisuarte.com.br e você vai ver informações lá dos cursos, né? Nós temos unidade em São Paulo, essa é a unidade onde nós transmitimos a live, e uma unidade no interior de São Paulo, onde nós começamos, na cidade de Piracicaba, por enquanto, porque estamos montando outras unidades também. Ou então, se você não é de São Paulo, não é dessa região, faça online, visuarteonline.com.br,
que o atendimento também, nosso método, independente se você fazer online ou não, o resultado é garantido, tá bom? Então, ó, aguardo você como aluno, tá joia? Rebeca Mel. Nossa, como faço para me inscrever e fazer o curso à distância? Porque eu sou de Pernambuco. Rebeca, será muito bem-vinda. É só entrar no site visuarteonline.com.br. Entra lá, tem todas as informações, muito fácil, muito simples. Você começa a estudar imediatamente, tá bom? Aguardo você como aluno, tá? Vencedor campeão. Muito legal este vídeo. Eu sou fã dos Vingadores e da Liga da Justiça. Esse aí tá dos dois lados, né? Esse aí que tá bem com todo mundo, né? Esse aí foi da nossa live semana passada e foi incrível que nós trouxemos dois alunos aqui que são apaixonados por super-heróis, fazem nosso curso super-heróis, e um gosta da Marvel DC. Fizemos aí uma discussão muito legal. Para quem não teve oportunidade, entra no YouTube que tem essa live editada. Agora, comentários do YouTube. Josimar Luiz Alves. Muito bacana a forma que vai construindo o desenho. Então, todo desenho tem um processo, né, Josimar? É legal isso. Inclusive, hoje nós vamos desenhar também. Toda live a gente procura fazer um desenho para mostrar a vocês que desenhar é uma coisa simples, não é uma coisa difícil. Não precisa ter nenhum dom especial, basta dedicação e aplicar alguns processos que a gente ensina nos nossos cursos, tá? Edeilson Rodrigues. Fantástico. Professor, terá uma live sobre caricaturas? Sim, nós vamos trazer um caricaturista aqui incrível, que aliás é nosso aluno, e vamos falar sobre caricatura, e ele vai fazer algumas caricaturas aqui. Então, fique acompanhando a nossa live, temos toda semana uma surpresa para vocês, sempre nesse horário, bate hora, bate canal, aqui na fanpage das escolas de Visuarte, sexta-feira, 7 horas da noite, antes de você ir para a balada, antes de começar a maratona Netflix ou antes de dormir, passe alguns momentos com a gente ouvindo bom som, falando de arte e desenhando. Isso aí. Certo? Bom, pessoal, a nossa live de hoje então vai ser sobre gibi, um assunto que eu sou apaixonado. Acho que gibi, na verdade o termo gibi é o termo que durante muito tempo definiu a história em quadrinhos no Brasil. A gente não falava HQ, a gente falava gibi, era muito comum, né? E qual que é a origem desse termo? Como que começa a história em quadrinhos no Brasil? Porque é interessante, o Brasil também criou uma maneira toda peculiar de lidar com a história em quadrinhos, de consumir história em quadrinhos. Nós tivemos grandes empreendedores, então vamos contar rapidamente, né, essa história de como começa a história em quadrinhos no Brasil. Vamos lá. Bom, pessoal, Angelo Agostini. Quem é esse cara? Esse aí foi o primeiro grande quadrinista e cartunista brasileiro. Ele era italiano e viveu no Brasil na época do Império, do Segundo Império, né, de Dom Pedro II. E o Angelo Agostini, ele começou a fazer no jornal do Rio de Janeiro, uma história em quadrinhos, que é essa daqui. Chama-se Nhoquim ou Impressões de uma Viagem à Corte. Bom, o Angelo Agostini, ele era muito empenhado, ele tinha até uma visão crítica, né, do Império, era inclusive abolicionista, né? E ele criou esse Nhoquim, que era um personagem meio atrapalhado, que vivia na época do Império, né? E se tornou a nossa primeira história em quadrinhos. Então, isso aqui é um documento fantástico. É do jornal Vida Fluminense, 1869, olha só, 1869. Antigo pra caramba. E olha que bacana, que técnica, né? Então o Brasil também tem a sua história. Nós já comentamos aqui de como aconteceu a história em quadrinhos nos Estados Unidos, em outros países e tal, mas olha que bacana. Em 1869 nós tínhamos esse grande cartunista, tá? Então aí foi o primeiro passo para que nós começássemos no Brasil o nosso mercado de história em quadrinhos, nossa atividade de história em quadrinhos, tá? Vamos lá, avançando mais um pouquinho, né? Nós vamos avançar e nós chegamos nessa revistinha, O Tico Tico, de 1905, que é considerada a primeira publicação de gênero infantil, né, onde nós já tínhamos a presença da história em quadrinhos. Inclusive, disse né, que o logotipo, né, do Tico Tico foi feito pelo próprio Angelo Agostini. Esse mais antigão, porque a revista Tico Tico ela começa em 1905, mas ela ficou muito tempo circulando. Parece que a última edição dela foi em 1977, olha quanto tempo que ela ficou, né? Mas o começo ela era bem conhecida e tal, mas depois foi perdendo espaço para outras publicações que vieram dentro desse segmento, né?
Bom, mas o que é interessante na Tico Tico é que a Tico Tico ela publicava alguns quadrinhos de personagens que já estavam fazendo sucesso nos Estados Unidos, como o Gato Félix, né, os primeiros do Mickey, mas também tinha muita publicação nacional, e um deles era o cartunista Luiz Sá. Esses são os personagens, Bolão, Reco Reco, Azeitona. Podemos considerar como a nossa primeira turminha de personagens, né, que abordava, lógico, essa coisa da turma infantil. E depois nós teríamos a Turma da Mônica e outros quadrinhos. Tá, mas então, alguma coisa já estava acontecendo, nós já tínhamos barulho aí, não é verdade? Até que surgiu o Adolfo Eisen. Adolfo Eisen, quem foi esse cara? Adolfo Eisen, ele era um judeu russo, né, que morou um tempo na Bahia e trabalhava no jornal O Globo do Roberto Marinho, que foi fundado pelo pai do Roberto Marinho. Roberto Marinho era moço, estava assumindo o jornal, e o Adolfo Eisen trabalhava lá no jornal O Globo. Aí ele foi para os Estados Unidos e tomou contato com os primeiros suplementos e quadrinhos que circulavam lá nos Estados Unidos. Né? Porque os quadrinhos nos Estados Unidos eram lidos em jornais, começaram com tirinhas. Depois, né, William Randolph Hearst, que fundou o King Feature Syndicate, como o primeiro grande magnata da imprensa americana, ele começou a distribuir quadrinhos em jornais através de suplementos e fez muito sucesso. Então muitos personagens lá nos Estados Unidos, Flash Gordon, Dick Tracy, Popeye, o próprio Mickey e tantos outros, né? Um mercado assim incrível. Ele ficou fascinado com aquilo e resolveu fazer a mesma coisa no Brasil. Então o que acontece? Ele leva uma proposta para o Roberto Marinho de lançar um suplemento no jornal O Globo. O Roberto Marinho acha que aquilo ficaria muito caro, não teve uma visão que o Adolfo Eisen teve. Até que o Adolfo Eisen resolve, então, ele mesmo bancar o suplemento juvenil. Isso em 1934. E ele faz um acordo com o King Feature Syndicate e começa a publicar vários quadrinhos americanos de sucesso. E isso foi estrondoso. O primeiro suplemento juvenil é encartado num jornal carioca chamado A Noite. Mas depois o sucesso é tanto que ele começa a publicar o suplemento por conta, né? Ele mesmo começa a investir, ele cria uma cadeia, uma rede, né, de suplemento, um grande consórcio de suplemento nacional, onde ele mesmo imprimia, distribuía. Parece que ele começou a distribuir em outros jornais também, e depois distribuição em banca, que a coisa virou tanto. O quadrinho é um negócio incrível, né? É uma coisa fantástica. Imagine você ser criança nessa época. Que opção que você tinha? Você não tinha videogame, não tinha celular. Então, para criança é uma coisa maravilhosa, tá? Aí, lógico, né? Em 1937, o Roberto Marinho sacou, né, que a coisa realmente virava e ele resolve lançar o Globo Juvenil com um encarte, né, do jornal O Globo. Então, ele também faz o seu suplemento. Então, ele viu que a coisa realmente funcionava e ele lança, né? E, lógico, o Adolfo Eisen, ele vê isso daí e ele, né, percebe que a coisa está crescendo. A Gazetinha era também um suplemento do jornal A Gazeta, né, do Casper Libero, jornalista Casper Libero. E inclusive na Gazeta foi colocado um suplemento chamado A Gazetinha, aonde tivemos, pessoal, a Garra Cinzenta, feita por Renato Silva, a primeira grande HQ brasileira de aventura. Garra Cinzenta é incrível. Eu tenho uma edição encadernada da Garra Cinzenta e para a época foi uma coisa maravilhosa, né? Então, como vocês veem, a coisa estava virando e havia desenhistas brasileiros também aproveitando desse mercado e dando seus passos, né? Bom, mas a coisa não para aí. Então, o Adolfo Eisen, em vista de todas essas mudanças que estavam acontecendo, né, com vários jornais fazendo suplemento, ele resolve então expandir o negócio, criando o Lobinho, que seria já um suplemento, mas já não é mais naquele estilo de jornal, já faz um formato, né? Tanto o Mirim quanto o Lobinho já faz um formato quase americano, já começa a virar revista. E o Lobinho, inclusive, disse que ele montou esse título Lobinho para fazer frente ao Roberto Marinho, porque ele tinha medo que o Globo colocasse o título Lobinho. Então, para ele já pegar esse mercado, já vou montar o Lobinho, entendeu? Eu monto lá uma revistinha chamada Lobinho para não ter esse problema, né? Olha o Superman aqui, pessoal. Então, e o Mirim circulava, né? Custava R$200, olha só, R$200, né? Uma moeda que nem existe mais. E circulava nas bancas também. Então, imagina a molecada nessa época comprando essas coisas, correndo atrás e trocando. E era uma coisa incrível, né? Bom, mas o Mirim, né? Como circulava na banca, o Mirim, a palavra Mirim, que se referia a criança, é uma coisa muito forte, né?
E de repente foi um suplemento que deu muito certo também. E lógico, é aí que surge, pessoal, o gibi do próprio Roberto Marinho. Em 1939, Roberto Marinho lança o gibi, que seria uma revista também, né, em formato americano, com vários quadrinhos de personagens, né, americanos, de sucesso, tudo. E é legal que de repente o termo gibi pegou, né? Porque eu acho que todas as palavras gibi tinha mirim, gibi, guri e outros termos, né? Só que o gibi na verdade era uma gíria, consta que gibi era uma gíria, seria uma espécie de... era nome que eles davam para menininhos negros, né? Que viviam assim às vezes na rua, tudo. Então era comum chamar, ô gibi, vem aqui e tal. Tanto que o símbolo do gibi era realmente isso, um menininho negro, que está aqui, ó. Esse é o gibi. Vai do lado também do logo, né? Exatamente, ó. Esse aqui é o gibi, é o personagem da época. Eu até acho, assim, analisando friamente, que era um pouco blackface, né? Um pouco, a gente percebe, sei lá, de repente meio maltrapilho, descalço, assim, enfim. Mas era um personagem que nunca teve uma história em quadrinhos dele, nada disso, nunca foi feito, mas ele é só um símbolo. E pegou. Então a palavra gibi pegou, certo? E passou a ser sinônimo, referência de quadrinhos. Então a pessoa ia numa banca e falava assim, olha, me dá um gibi, me dá outro gibi e tal. Acabou, né, se referindo aos quadrinhos. É lógico que nós tivemos também, de mirim para gibi, tivemos o Guri. O Guri também foi uma publicação de quadrinhos, né, de 1940, do Diários Associados, né, que também era uma rede de jornais, né, e desse Chateaubriand, que foi inclusive fundador da TV Tupi, a primeira televisão brasileira. Esse Chateaubriand foi um outro grande magnata da imprensa no Brasil, e ele investiu no Guri, né? E o Guri fez muito sucesso, e vamos avançando. Ele depois teria a revista Manchete também. Tá. Aí então o que acontece? Depois de todo esse sucesso, né? Então, como vocês perceberam, já não era mais suplemento que estava circulando. Pessoal, quando eu falo suplemento era uma coisa que o termo para vocês que talvez não conheçam isso, ele tinha um tamanho, né, um tamanho grande, e circulava nos jornais. Vou até mostrar aqui, ó, seria mais ou menos isso daqui. Tá? Era impresso em papel, jornal, olha o gibi aqui, ó. Tá? Só que isso aqui já foi uma edição mais recente, assim, considerando a época 40, isso aqui já é uma edição de 70, né, que a Rio Gráfica Editora resolveu relançar, mas depois eu explico para vocês. Mas enfim, só para vocês terem uma ideia, o que é um suplemento é isso aqui, ó. Papel jornal, tamanho grande, né? Não era ainda revista, mas como vocês perceberam, depois do mirim, aí veio o Lobinho, que era revista, depois veio o Guri, depois veio o gibi. Então o mercado de revista se tornou muito rentável, tanto que o Adolfo Eisen cria a editora Brasil América, que vai se tornar a maior editora de quadrinhos do Brasil durante muito tempo. Ela funcionou de 1945 até 1995. Quando eu recebi a notícia da falência da Ebal, eu fiquei muito triste, porque minha infância, né, eu vi vários quadrinhos da Marvel, da DC e outros tantos através dessa editora, a Ebal. Bom, como o negócio de quadrinhos estava prosperando, era uma coisa muito grande. Olha os quadrinhos da Ebal, gente. Então você tinha aqui, olha, quadrinhos de faroeste, né, ó, o Batman, Tarzan, né, Homem-Aranha, Homem-Aranha, Superman, Tom e Jerry, que era um personagem de animação, o Flash Gordon, o Alex Raymond, e tantas outras publicações, né? Eram publicações em formato americano, o conteúdo era preto e branco, né? Aí quando começou a sair em cores, eles colocavam em cores, que era uma novidade, né? Então, é claro que o Roberto Marinho ele não fica atrás, e ele cria a Rio Gráfica e Editora também, que foi uma grande editora, que funcionou de 52 até 86, quando se transformou em Editora Globo. Tá, que eu conheci pessoalmente, inclusive, a Editora Globo. Bom, mas enfim, durante esse período, de 52 a 86, a Editora Rio Gráfica Editora publicou muitos quadrinhos também, fantásticos, né? Inclusive, depois pegou quadrinhos da Marvel, né? Quando a Ebal deixou de publicar alguns, eles pegaram também. A revista Crita, que era uma revista de terror, porque o quadrinho de terror também é um mercado muito grande, né? Havia muita produção de terror. E lógico, também na Rio Gráfica Editora teve um estúdio de quadrinhos, com grandes artistas brasileiros, que produziram a revista do Sítio do Pica-Pau Amarelo na primeira fase, ainda na década de 70 até 80. Tá.
Mas o mercado foi crescendo. Vocês se lembram que eu falei do Assis Chateaubriand? Então, ele montou a editora O Cruzeiro e também lançou vários quadrinhos de personagens, né? Olha o pingo de gente aqui, ó, com a estreia do Snoopy, né? Gasparzinho, Brasinha, que eram personagens de animação. E o grande mérito da editora O Cruzeiro foi lançar a revista do Pererê do Ziraldo, que eu acho que foi a primeira grande revista em quadrinhos de autor nacional, de turmas inclusive, né? Uma revista fantástica. Então, isso foi mérito da revista, né, da editora O Cruzeiro. Bom, continuando a nossa saga, né, por esse mercado, aí nós temos a editora Abril, que foi fundada em 1950, através da primeira publicação da revista O Pato Donald, a editora Abril, que se tornará, a partir daí, né, a maior editora em quadrinhos do Brasil. Mas se tornará até o começo, até o meados de 90, né? Mas a editora Abril daria uma outra contribuição para que o gibi se consolidasse de uma maneira que nós passamos a conhecê-lo, através de algo chamado formatinho. É a partir daí que é criado o típico formato de quadrinhos brasileiro, que era pequenininho. As revistas eram pequenininhas. É assim, é o gibi da Mônica. Assim. Isso, foi. Aí você tem, você fecha o que passou a ser conhecido como gibi mesmo. Você tem o nome da publicação gibi, né? Assim, né? Isso, ó. Esse era o formato gibi, tá vendo? É um formato nosso, pequenininho. Tá vendo? Isso aqui é uma publicação da editora Abril. Olha como a qualidade do papel, né? Tá vendo? Ó, era um papel, a cor bem chapada, nada do que vocês veem hoje, né? Hoje as revistas são muito mais bem impressas, elaboradas, mas isso era uma característica do gibi. Então havia muito disso, pessoal. Aqui na minha mesa tá cheio, né? Olha o que nós temos aqui. Vamos mostrar, olha aqui da Disney, edições especiais da Disney, que era lançada pela Abril. Olha aqui, ó. Olha uma edição, Professor Pardal na Atlântida. Isso aqui foi incrível. E uma coisa interessante, viu, pessoal? Produzido no Brasil. Isso aqui, quadrinho Disney produzido no Brasil. A Abril tinha um núcleo de produção com vários artistas talentosos, dos quais um deles se tornaria meu mestre, que é o Rui Perotti, se tornaria meu mestre. Mas muitos artistas talentosos, né? E, enfim, e um mérito da editora Abril também foi lançar a primeira revista da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, que se tornou um fenômeno, né, editorial até hoje. Até hoje. Isso é. O Maurício Souza é o Walt Disney brasileiro, né? Então, incrível. E Abril, lógico, com o tempo a Ebal perderia seu espaço, tudo para a editora Abril, que de certa forma, como falei, se tornou mesmo, né, a grande editora. Bom, aqui nós temos algumas publicações nacionais da editora Abril, que eu separei. Havia muita produção. E também eles montaram um estúdio chamado Abril Jovem, que ficava na Bela Sintra, na Paulista, que eu também conheci. E aqui nós temos algumas das publicações, né, desses anos de ouro da Abril. A revista Satanésio e Gabola, essas revistas em quadrinhos, foram do meu mestre Rui Perotti. Eu adorava essas revistas em quadrinhos. Vou ser franco, pessoal, quando eu li Satanésio a primeira vez, eu me apaixonei. E mal iria imaginar que anos depois iria trabalhar no estúdio do Rui Perotti, em São Paulo, chamado Signo Arte, aonde eu aprendi muito do que eu passo para vocês. Eu tive como mestre um dos maiores ilustradores, desenhistas, animadores e quadrinistas do Brasil, tá? Bom, temos também aqui a revista do Sacarrolha, que era incrível, de outro grande ilustrador, Primágio Mantoni, que era diretor de arte da Abril Jovem, e a Turma do Alegria, que também era uma publicação nacional que fez muito sucesso entre o público infantil, né? Bom, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos, agora vamos falar de outras editoras. Temos a editora Bloch, de Adolfo Bloch, que também apostou nesse mercado de quadrinhos. Eles chegaram a publicar revistas da Marvel, né? Nós temos aqui os Vingadores, tudo, e outras revistas, Popeye, revistas de terror. Havia também uma produção nacional, né? Os Trapalhões, por exemplo, era uma revista em quadrinhos de um grupo de humoristas que fez muito sucesso durante um tempo na televisão, né? E a editora Bloch depois, né, o Adolfo Bloch montaria a TV Manchete, que daria o impulso para a segunda grande paixão do anime, do mangá no Brasil, tá?
Bom, avançando, aqui nós temos uma outra editora, a editora VEC. É muito importante citar essas editoras porque elas definiram o mercado. Elas expandiram nossa visão de quadrinhos, essas editoras proporcionaram a toda uma geração de artistas acesso a conteúdo que estava sendo feito não só nos Estados Unidos, como em outros lugares. A VEC, por exemplo, trouxe a publicação italiana, que são os quadrinhos de faroeste, né, da Bonelli, que é uma editora italiana. Então o Tex, o Zago, o Ken Parker, que tem uma legião de fãs até hoje. Eu tenho um irmão que é apaixonado por essas histórias de faroeste. É mérito da VEC também, do seu grupo editorial, ter trazido a revista Mad para o Brasil. E as publicações de terror, né, feitas por artistas brasileiros, a Espectro, Sobrenatural, que foi uma coisa fantástica e eu vivi isso, né? Temos que citar aqui um nome que é o Otacílio da Assunção Barros, o Ota, que foi um grande editor de quadrinhos da editora VEC, né? Bom, a VEC também faliu. A VEC foi fundada em 1913 e faliu em 83. Olha só, muitas dessas editoras, né, faliram, deixaram sua contribuição, né, não tiveram sobrevida, uma pena. Bom, é claro que o mercado de quadrinhos era tão grande, mas tão grande, que tivemos outras editoras independentes, algumas até idealistas. Então nós tivemos muita produção de quadrinhos nacional. Pessoal, nós temos artistas talentosos no Brasil, tivemos grandes mestres dos quadrinhos. E o Brasil, ele tem a honra de ter o melhor quadrinhos, ou um dos melhores quadrinhos de terror do mundo. Então aqui nós temos a editora La Selva e a editora Taika, que foram duas editoras em São Paulo, né? E que publicaram uma série de quadrinhos de artistas brasileiros, principalmente focados em terror. Então nós tivemos o terror negro, seleções do terror, e aí nós tivemos grandes artistas, que ainda vamos falar sobre isso daí numa outra live, mas Jaime Cortez, Flávio Colim, Nico Rosso, Júlio Shimamoto e por aí vai. E aqui também algumas histórias em quadrinhos do Mazzaropi, que era um comediante de cinema muito famoso na época, Oscarito também. Então aí, né, mas essas editoras também acabaram falindo, né? Bom, aqui nós temos uma novidade para vocês. Olha aí essa galeria de super-heróis, pessoal, super-heróis brasileiros. Olha aí, nós temos nesse período vários super-heróis brasileiros. Aposto que muita gente não sabia disso, né? Olha que coisa, o Capitão 7, que foi muito famoso, o Escorpião, o Capitão Estrela, Jerônimo, o Herói do Sertão, né? Targo, que era uma espécie de Tarzan brasileiro que vivia na Amazônia, né? E outros, o Raio Negro, Jerônimo Malagola. O Raio Negro também foi um dos primeiros super-heróis brasileiros. Fantastic Man também, do Tony Fernandes, que manteve uma editora, né? Outro cara também muito idealista no mercado, né? Teve uma editora, uma produção própria, um estúdio de produção. E é isso aí, mas para vocês verem como existia talento, existia produção, existia todo um mercado de quadrinhos acontecendo. Isso era o gibi, pessoal. E tudo isso era conhecido como gibi. A gente ia numa banca e você tinha muitas possibilidades. Ir numa banca de jornal, nem era banca de jornal, a gente chamava banca de gibi. Nessa época era uma viagem, a gente, pelo menos eu que era meio nerd e adorava esse mercado de quadrinhos, eu preferia ir muito mais numa banca que num parque de diversão. Que entrar numa banca e ver aquele monte de quadrinho, olhava no chão, tinha quadrinho, olhava para cima, você ficava, o que você vai levar para casa? Você não tinha dinheiro para levar tudo, né? Apesar de elas serem baratas, e é assim, quando você conseguia o dinheiro com seu pai, essas coisas, era criança, moleque, o pai dava, você ia lá e falava, não, comprei o que eu queria. Você ia no outro dia, tinha mais coisa ainda. Aí ia no outro, tinha mais coisa, não parava. Então você ficava louco, né? Muito bacana. Olha, eu vou falar para vocês, pessoal, ter vivido nessa época foi muito bom. Eu posso falar para você, foi maravilhoso. Como é maravilhoso viver nessa época de hoje também, perceber essa mudança de mídia, tudo. Mas é legal ter incorporado tudo isso, ter vivido essa experiência de, sabe, de abrir um gibi, cheirar, né, um gibi, né, uma coisa bacana. Bom, enfim, essa aqui eu separei aqui 3 editores que para mim foram muito importantes, né? Aqui já, eu quero deixar claro uma coisa, pessoal, estou procurando sintetizar uma aventura que é muito ampla, baseado também na minha experiência pessoal um pouco, né? Então é lógico que se você fizer um estudo mais aprofundado tem muito mais coisa, mas eu estou fazendo isso aqui baseado na minha experiência pessoal, em coisas que eu fui descobrindo conforme eu fui crescendo, fui vendo, né? E que eu vivenciei. Por exemplo, 3 editoras aqui que eu fiz questão de separar: a Cedibra, a editora Saber, e a Ideia Editorial, que foi da família Albuzaray, que é da revista Isto É. Mas enfim,
A Celibra também não existe mais, mas ela foi responsável por trazer algumas publicações interessantes aqui pra gente. Primeiro, Asterix e o Gaules. Os álbuns do Asterix, incríveis, eu descobri isso e fiquei fascinado. Quando eu achei que eu já sabia de tudo de quadrinhos, que eu já tinha visto de tudo de quadrinhos, eis que eu entro com minha mãe numa banca e vejo, me lembro perfeitamente, eu devia ter quantos? 13 anos? Talvez até menos, 11 anos. E vejo Asterix e o Gaules. Eu nunca tinha visto uma publicação daquele jeito, em álbum, uma história completa, grande. Levei e fiquei fascinado, apaixonado. E além do Asterix, tinha também o Tintin. E a Celibra traria também, lógico, Calvin e Haroldo no Brasil. Acho que uma das últimas publicações até ela falir. Tivemos a Editora Saber. Através da Editora Saber, eu assim, consumi alguns quadrinhos nos gibis bem grossos, né? Que eram mais grossos, não tão fininhos. Do Brucutu, que é o Homem das Cavernas, que até o Maurício de Souza gostava também, foi até um pouco de inspiração para ele criar o Piteco. A Família dos Capés, Sobrinhos do Capitão, que era um quadrinho antigo, foi publicado pela Saber, né? E a ideia editorial que trouxe o Mr. Magoo, que era um personagem muito conhecido na época de animação, que era um ceguinho, né? E o Big Bom, né? Quer dizer, era uma outra... Você saía um pouco daquela esfera das outras editoras, de terror, Disney, essas coisas, você tinha sempre novidade, isso que é legal. Cada uma dessas editoras explorava um determinado mercado. Como havia muita produção de quadrinhos no mundo inteiro, havia produção no Brasil, havia produção nos Estados Unidos, e havia consumo, né? Então sempre se criava editora, alguém chegava lá, tal, investia. Apesar dos custos gráficos serem caros, os custos de distribuição, o mercado editorial não é fácil. Mas mesmo assim, muitas vezes esses investimentos pelo menos se pagavam, né? Bom, e aqui, pessoal, nós vamos encerrar então a nossa jornada pelo universo do gibi, chegando na década de 80. Muita coisa foi mudando, tal, né? O Brasil foi mudando, a economia foi mudando, a política foi mudando, uma coisa influencia a outra. Então muitas editoras, muitos pioneiros deixaram de existir. A Editora Brasil América faliu, a VEC e tudo mais, né? A Editora Abril se manteve, né, como líder absoluto do mercado de quadrinhos até meados de 90, começo de 2000. E hoje a grande editora do mercado de quadrinhos, de HQ, não é nem mais gibi, né, é a Panini. A Panini hoje, eu acredito que hoje é reina absoluta. Mas, enfim, na década de 80, eu coloco a década de 80 por quê? Porque assim, eu acho que a última fase, da metade de 80, começo de 90, a última grande fase que nós conhecemos como gibi. A partir daí eu já acho que a gente entra na fase da HQ. Tecnologia. Aí começam a chegar os quadrinhos da Image Comics mais trabalhados, né? Já não tinha mais esse papel, essa coisa barata, os quadrinhos eram mais caros, mais luxo, né? Começou a ter a arte digital, então foi se distanciando daquilo que a gente conhecia como gibi, né? E mudou muita coisa. E esse negócio também da tecnologia, da internet, fez com que muitos jovens migrassem dos quadrinhos para o videogame, né? Então o mercado de quadrinhos começou a ficar cada vez mais seletivo. Aí tem o surgimento também, na década de 90, dessa paixão do mangá e do anime, e começam as grandes editoras nessa área, né, fazendo publicações diferenciadas do que a gente conhecia. Sim. São as revistas de mangá, mas todas direcionadas para as comic shops. Já não temos mais aquela coisa da banca de gibi, né? Hoje você... É um lugar para isso, né? Para HQ. Exatamente. Ainda tem. Você banca da Falina. Ainda tem, você tem bancas, ainda você consome, tem gibi e tudo, mas hoje você tem as redes e comic shops, né? Quem gosta realmente disso, quadrinhos cada vez mais trabalhados, né? Publicações mais direcionadas. Mas enfim, eu coloquei isso daqui como sendo, eu acho que a última grande fase do quadrinho nacional, da produção nacional inclusive. Acho que foi a última grande fase que a produção de quadrinhos nacional, assim, competiu até em pé de igualdade com as produções estrangeiras. E foi durante o período da editora Darte, né, de arte, da revista Calafrio e Mestre do Terror, aonde eles reuniram toda uma geração de feras do quadrinho de terror, artistas já consagrados daquele período que eu comentei, né, das editoras La Selva e tudo mais. Eles resolveram lançar esse pessoal e também uma nova geração, né, e fez muito sucesso. E lógico, as publicações da editora Circo, dos grandes, né, cartunistas da época, o Angeli, o Laerte, o Glauco,
Níquel Náusea, do Fernando Gonzalez, que eu adorava. Então essas publicações vendiam muito, né? Então houve assim um consumo incrível, um público segmentado, né? Mas aí depois as coisas foram mudando, como eu comentei, o mercado ele acabou mudando e, enfim, nós chegamos no mercado que nós temos hoje. Então eu até reparo na nossa sala de aula que poucas pessoas usam o termo gibi, né? Então está explicado, se vocês que estão nos assistindo não conheciam o termo gibi, ou ouvirem seus pais falando de gibi, já sabem do que se trata, tá? Eu vou mostrar algumas coisas aqui legais da minha coleção pessoal. Isso aqui, olha o gibi aqui, ó. Esse é o gibi. A Rio Gráfica Editora relançou o gibi na década de 70 e eu tive a oportunidade de comprar nessa época, tá aqui, ó. Então, relançou quase nos mesmos moldes da primeira versão do gibi. Então aqui você tinha uma coletânea de quadrinhos, tá vendo? Deixa eu colocar aqui, pode. Olha aí, pessoal, vários personagens, tá? Páginas em preto e branco. Aí vocês falam, nossa, quanto quadrinho, quanto texto, tá? Você lia isso? Lia. Isso aqui era semanal, viu, gente? Porque saía toda semana. Ó, algumas páginas coloridas. Olha o Brucutu aqui, que eu falei. Aquele personagem pré-histórico. Muitos desses personagens eu acredito que sumiram, né? Do mapa, do mercado. Né? Recruta Zero, que fez muito sucesso também. Né? Aqui nós temos um almanaque de outro grande personagem, o Fantasma. Olha que bacana. Também da Rio Gráfica Editora, né? Uma publicação incrível. Como vocês podem ver, a publicação aqui, olha, tudo preto e branco. E a gente gostava, viu? Não precisava ter... E outra coisa, os artistas dessa época, os caras tinham que ser fera, hein, gente? Porque eles não tinham recurso digital para fazer efeitos de iluminação, era tudo no pincel. Luz, explosão, era tudo no traço. Letra era manual. Existiam os quadrinistas e os letristas, né, que eram os que faziam a letra. Aqui da Editora Brasil América, isso aqui é um presente que eu ganhei do meu pai. É uma coleção, na verdade, são 8 volumes, tá? Esse aqui é Flash Gordon no Planeta Mongo. Isso aqui é um clássico dos quadrinhos feito pelo Alex Raymond, um grande ilustrador, né? E aqui nós temos, tá, as páginas, né? Olha que coisa bonita. Bacana, né, gente? Muito interessante. Muito legal, né? Sim. Então é isso. É lógico que nós vamos fazer uma live falando só da produção de quadrinho nacional, focando os desenhistas de terror. Nós vamos fazer uma live focando esse universo dos estúdios da Rio Gráfica, da Editora Abril. Ainda temos muita coisa para falar, porque pra gente não importa só ensinar desenho, pra gente importa também passar informações para vocês. Passar conhecimento, isso é muito importante. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser aprender alguma coisa do assunto, do tema, manda pra gente, faz um comentário que a gente vai preparando temas novos pra vocês, né? Tá, então eu vou fazer agora um desenho, aqui na nossa live. Eu vou fazer um desenho aqui, uma versão do gibi. Pronto, o gibi é um menininho, mas eu vou fazer ele uma versão mais atual, vou deixar ele mais bem arrumadinho, né? Vamos fazer um menininho aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, como sempre, a gente começa, né, o desenho sempre a partir de uma forma. Nunca se constrói o desenho direto, né? Você faz o que a gente chama de esboço, que é isso aqui, olha. Então aqui eu estou marcando. E mesmo sem ver, você consegue criar, né? Você sabendo a técnica do desenho, aí você cria. Muita gente procura a escola e fala assim, mas eu não sei criar, só sei copiar. Por quê? Porque você não conhece o processo do desenho. Então vamos lá. Aí quando você conhece o processo do desenho, fica mais fácil, né? Aí você pode criar seu personagem do jeito que você quiser. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer, né, um corpo pro personagem, marcar o corpo dele, né? Veja que tudo começa com formas, né?
putz, que legal desenhar aqui o gibi, né? A minha versão do gibi, não o gibi aqui. E é tudo formas. Né? É tudo forma. E todo mundo tem medo, né? Fica apreensivo, não É. quer fazer, porque fala que não tem dom. Fazer ele segurando aqui alguns gibis, né? E aí, Aline, fala você pra mim, assim, o que você achou, né? Você que também dá aula pra criança, o que você achou de toda essa trajetória do gibi? Você já conhecia essa história, Aline? Não, isso não. Você já me contou bastante coisa, mas isso ainda. Você sempre me surpreende, porque É. no quanto você me ensina, você continua ensinando mais. Mas eu achei muito interessante, né, toda essa história e eu acho engraçado porque as crianças de hoje eu converso bastante com eles. A única coisa que eu vejo, tipo assim, tem alguns que são meio otaku, aí eles leem bastante anime, mas se não é anime, assim, ler gibi, eles não leem, não. E eles não tem mais conhecem, esse falam de costume. gibi ou não? Eles têm Não. essa... Não tem mais essa noção, né? Eles falam muito de jogo de videogame, falam muito de youtuber, eles conhecem esses youtubers, tem muito youtuber novo agora pra criançada, né? Eles assistem muito isso, assistem série do Netflix, eles gostam de série de super-herói, eles assistem, todos assistem, né? Mas ler gibi, assim, é uma coisa que eles não costumam falar, não, é bem difícil. Como eu falei pra você, né? Na nossa época, a gente não tinha YouTube, não tinha Nossa, Netflix. eu sempre gostei de ganhar gibi, sempre. Eu dei Você muito sempre gibi me pra deu, você, né? Vários gibis, eu tenho um monte, tenho até hoje, todos guardados. E além de gibi, você tinha aquelas revistinhas também de passatempo. Almanac da Turma da Mônica. Sempre que saía um almanac novo, minha mãe comprava. Tinha aquele do cinema lá que saiu um filme da Turma da Mônica. Eu tive também o gibi. Vários. Tinha uma revista que você gostava muito, né? Que era a Recreio, não é isso? Uma da Nossa, editora Abril. eu tenho a minha coleção até hoje. Eu tenho todos os brinquedinhos, Circumix, Letronics, vários desses. Eu tenho um bolo de revista ainda. Eu tenho todos E o guardados recreio de também. antigamente não é igual hoje, de hoje em dia, né? É, diferente. E tinha passatempo, tinha historinha dentro. Aí tinha, como tinha os bichinhos que vinham as revistinhas, gibizinho contando a história deles, né? Tinha aqueles Rocket... como é que era o nome? Não lembro. Que eram os animais que virava pedra e era pedra e virava animal. Você ficava desdobrando e dobrando. Aí eu gostava bastante. Eu tenho assim, todos os brinquedinhos ainda também, além das revistas. Que legal, né? É bacana, né? E é aquilo que eu falo. também não costuma colecionar essas coisas também, não. É uma outra, vamos dizer assim, é uma outra realidade, Olha né? que eu nem sou tão mais velha que eles, né? Pra eles acham que eu sou super mais velha, mas não é tanta diferença de idade. Mas o que você pode reparar é que, apesar de tudo, essa coisa lúdica continua existindo, né? Sim. De uma maneira ou de outra, apenas transferiu. Né? O que a gente vivia. Eles pesquisam, né, as coisas no Google, quer saber a história de alguma coisa, vai lá e pesquisa no Google. Mas eu acho muito importante essa informação. Então, com os meus alunos, eu passo muita informação. É importante também. você saber, de onde aonde você está, por que você está, como que nós chegamos até aqui. Tem todo um caminho, todo um processo, né? Maravilhoso. Eu até mostro os meus gibis pra eles, aí eles ficam interessados nas histórias que eu leio, porque eu mostro, né, na sala pra eles. Tento mostrar um pouco também o nosso universo, né? É muito legal, né? E eu fiquei muito feliz, porque eu sempre gostei, né, de quadrinhos, e depois eu descobri que eu estava trabalhando no mercado de quadrinhos. É interessante a minha experiência pessoal, porque baseado nessa história do suplemento, eu também criei um suplemento. Eu comecei fazendo o suplemento, que foi o Trabuquinho. É muito louco, porque como eu sabia já desde cedo dessa história do quadrinho no Brasil, e eu vim do interior, né, nasci em Piracicaba, como que eu comecei minha carreira? Também fazendo suplemento. O que eu fiz? Eu resolvi criar o meu suplemento, chamado O Trabuquinho, e distribuir ele para vários jornais do interior. Como os jornais do interior, muitos deles não tinham publicação de quadrinhos, essas coisas, eu fiz com os meus personagens e saí vendendo. Então, com 19 anos, eu já tinha meu estúdio Magno Art, era um estúdio pequenininho, inclusive ficava na casa, né, onde eu morava com os meus pais, mas lá eu já publicava os meus quadrinhos e distribuía, né, para várias cidades do interior. Mas eu também comecei então fazendo isso, né? E é bacana ver que quando a gente tem conhecimento de algo, isso acaba fazendo parte da nossa história e nos ajuda também.
Uma coisa que eu falo para muito desenhista nosso que faz curso de quadrinhos é sobre isso, sobre como você hoje publicar quadrinhos no Brasil. Hoje você tem, né, esses sites, né, tipo Catarse e tudo, né, que você pode fazer um projeto e conseguir, chama-se crowdfunding, né, as pessoas investem no teu projeto em troca de premiação que você dá, tudo. Então, muito artista, inclusive artistas veteranos, estão publicando os seus quadrinhos através disso. Então, a gente vê que, embora não exista mais as editoras como era antigamente, ainda existe um público ávido por esse tipo de publicação impressa, né? E acaba gerando toda uma nova categoria de publicação, né? Olha, o que você achou desse upgrade do... Eu achei muito bonito. Então vamos lá fazer um marcador aqui. Então aqui a orelhinha dele, Pronto, aqui, ó. Como vocês viram, a gente começa o desenho sempre, né, por uma forma básica e tudo mais, e depois vamos avançando, Eles né? ficam assim. Eles ficam assim. Bom, então tá aqui, certo? Bom, agora vamos mostrar para vocês, antes da gente encerrar nossa live, eu quero mostrar uma galeria de trabalhos dos nossos alunos do curso de quadrinhos, História em Quadrinhos. Vamos ver o que eles produzem? Nós temos um acervo muito grande, eu selecionei alguns trabalhos do nosso acervo, de alunos da nossa unidade lá do interior de Piracicaba, daqui da Escola de São Paulo e também do curso online. Então vamos ver alguns desses trabalhos dos alunos do curso de quadrinhos. Esse aí é dos irmãos Felipe e Rafael Bertagna, lá da Escola Visual Arte da cidade de Piracicaba. Eles fazem quadrinhos no estilo mangá, olha que bacana. Tudo trabalho criativo, pessoal. Esse daí é de um aluno online, o Fábio Alexandre Caravieri. Nossa, Modesto. O estilo de desenho dele é muito legal. Super-heróis, bem moderno, né? Bem moderno. Muito talentoso, o Fábio. Esse daí é do Renato de Moraes também. Gosta de super-heróis, tudo, tem um trabalho incrível. Muito e bom. Foi aluno nosso lá da cidade de Piracicaba. Esse daí é do Rogério Maceno Brandão. Olha que bacana o estilo dele, né? Bem cartoon, ele é do curso online. Isso aí foi o trabalho de encerramento do curso de quadrinhos que ele fez. Então, o aluno encerra o curso de História em Quadrinhos fazendo uma história em quadrinhos no seu estilo. Pode ser mangá, cartoon, herói, ele que define. Tá? Esse daí é um acervo, né? Foi do Cris Borges, foi um aluno nosso. Né? E hoje o Cris já é um profissional, está no mercado há muito tempo. Né? Então, mas aí é um trabalho que ele fez do curso de quadrinhos. Também de uma aluna muito talentosa do nosso acervo, a Iracema. Então é um estilo mangá, né? Estudo de capa e conteúdo dos quadrinhos. Esse é do Anderson Laudelino, olha que bacana o estilo do Anderson. Esse aí foi o trabalho de encerramento do curso de quadrinhos. Ele fez curso online e é bacana, eu gosto muito do estilo dele, porque me lembra bastante o estilo europeu, dos quadrinhos europeus, né? Principalmente do Ibanez, do Mortadelo e Salaminho. Da Cristiane Calvar também, ela inclusive fez curso online e trabalhou um bom tempo na editora de Ouro, inclusive no projeto da Luluzinha Team e tudo. Então muitos dos nossos alunos acabam entrando no mercado, né? Esse é um trabalho muito legal, um estilo muito bacana do Alberto Henrique Souza, também aluno online, 10 ou mais. Ele tem uma tira em quadrinhos muito pessoal, que ele tem animais de estimação, né? Gatinhos, cachorro, muito bacana. Que fofinho. Muito bacana, né? O Alberto, ele tem uma fanpage sobre esse projeto, então acredito que vai crescer muito com esse projeto. Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Para mim é um prazer incrível passar conhecimento, falar desse universo que eu amo. Para mim é um prazer incrível ouvir tudo isso. E também contribuir, né, com as suas certeza. opiniões e tudo mais, né? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por participarem, acompanharem a nossa live. Lembre-se, toda sexta-feira, às 7 horas da noite, estamos aqui transmitindo a live para vocês
do Planeta Facebook, tá? Nós vamos encerrar a primeira temporada da live brevemente, para depois retornarmos o ano que vem, mas ainda teremos mais algumas lives para vocês, inclusive a de caricatura que eles. Né? Mas temos muita coisa para passar, vamos fazer também entrevistas com artistas, se preparem, tá? Então, nós vamos nos despedir como nós abrimos com a banda Gênesis, que foi a banda homenageada de hoje. Vamos encerrar com uma música da banda Gênesis, tá bom? Com o vocal do Ficotes, certo? Pessoal, muito obrigado por estarem aqui com a gente e vamos fazendo sempre arte. Energia positiva para todos vocês, tá bom? Então, até mais. Tchau. Obrigada. Vamos lá. Tchau, gente.